Meus queridos irmãos, prezados visitantes, você que da sua casa também cultua o Senhor conosco, eu sempre gosto de dizer que estar aqui à frente neste momento é um momento de grande privilégio, mas também de tremenda responsabilidade. E é de fato com temor e tremor diante do Senhor que me coloco diante dos irmãos, diante do Senhor, para juntos refletirmos sobre um tema que nem sempre nós gostamos de abordar e nem sempre nós gostamos de pensar, que é sobre o pecado. Por isso que, de maneira especial, rogo ao Senhor que fale ao nosso coração através desse texto, não conforme está no boletim, está aí o Salmo 32, mas nós leremos segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, inicialmente até o verso 5, e depois continuaremos trabalhando no texto. Pode deixar sua Bíblia aberta, porque quero fazer esta mensagem, assim como Deus colocou no meu coração, de uma forma expositiva. Então diz-nos assim a palavra do Senhor, segundo o livro do Samuel, no capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi seus mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, e tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Oremos. Santo Deus, Tu é a palavra, Deus, que está diante do Teu povo. Teu é o povo que está diante da Tua palavra, Senhor. E Teu é o servo que fala contigo nesta hora. Por Tua infinita misericórdia, Deus, fala conosco por meio da Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, pecado descoberto. Algumas breves considerações sobre pecado e em especial sobre este pecado do rei Davi. Primeiro, é interessante que muitas vezes nos interessamos mais pelos pecados do rei Davi do que nos preocupamos em cuidar dos nossos próprios pecados. Segundo, todos nós somos pecadores e por isto não devemos julgar e nem condenar ninguém. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 3. A palavra pecado significa literalmente, tanto no grego quanto no hebraico, errar o alvo. Todas as vezes que pecamos contra Deus, nós erramos o alvo de uma vida de santidade proposta por Deus. 4 e última. Geralmente, nós superestimamos os pecados sexuais e subestimamos aquilo que nós chamamos de pecadinhos mais simples, como uma mentirinha, por exemplo. Mas é importante nós sabermos que todo fruto da carne é pecado. Pecado. Em Gálatas 5:1, em Gálatas 5:19 e 21, Paulo descreve quais são os frutos da carne, ou seja, pecados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isto é pecado. Mas vamos então ao pecado do grande rei Davi, que saiu da presença de Deus para o fundo do poço.
O texto que nós lemos, ele é rico em detalhes, queridos, para nós aplicarmos verdades preciosas ao nosso coração nesta manhã. Diz o verso 1 deste capítulo 11, que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, observem que nada na Bíblia é por acaso, o destaque, os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe e a seus servos, com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. E olha o detalhe agora, Davi deveria estar na guerra, porém, Davi ficou em Jerusalém. E aí iniciou-se a sua queda. Uma tarde, diz o texto, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo palácio da casa real. Ele viu então uma mulher tomando banho. Esta mulher, segundo o texto, era muito formosa, muito formosa. Meus amados, Davi estava no lugar errado, na hora errada, pela motivação errada. Ele tinha acabado de acordar, quando o certo era estar no campo de guerra, tendo acabado de lutar. Por que Davi não foi à guerra? Talvez pela autoconfiança, mandou apenas os seus generais batalharem no lugar onde era tempo, conforme nos diz a palavra, os reis deveriam estar na guerra. E agora observem um alerta contra o pecado que surgiu naquele momento, daquela visão espetacular que Davi estava tendo. Ao ver aquela mulher, diz o verso 3, que Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe então os seus oficiais, disseram-lhe o seguinte: é Batseba, é filha de Eliã, é mulher de Urias o Eteu. Meus irmãos, pensem nisto, dificilmente alguém cai de repente sem que alguns sinais amarelos acendam. Observem a informação dos homens. Davi, presta atenção, essa mulher é Batseba, ela tem um nome. Davi, esta mulher é filha de Eliã, ela é filha de um homem cuja família é conhecida, é uma pessoa de respeito dentro da sociedade. Davi, esta mulher é uma mulher casada. Davi, ela é mulher do teu general, o general Urias, que está lutando por você lá no campo da batalha. Os sinais de alarme, meus irmãos, sempre surgem diante da possibilidade de um pecado e nos alertam para o perigo. Eu já contei essa história aqui. Eu me lembro que uma vez eu fui assistir a uma exposição de barcos, num lugar muito chique. Eu estava bem arrumado, estava sozinho, não estava com a Isane, uma exposição de barcos. De repente, senti que se aproximou de mim um vulto, como um Boeing 757, um perfume espetacular que entrou pelas minhas narinas, e a pessoa olhou bem nos meus olhos e pude observar uma pessoa de excelente aparência. Era uma mulher muito bem vestida, com este cheiro que eu falei para vocês, e ela olhou para mim bem nos meus olhos e com aquela voz sensual disse assim: você conhece este mundo dos barcos? Aí eu disse assim: não. Ela fez assim, ajeitou a saia, botou num daqueles barcos, e olhando bem nos meus olhos, ela disse assim: pois eu vou te ensinar tudo sobre esse mundo. Aí eu disse assim: mas eu não quero saber não, e saí correndo. E saí correndo. E sabe por que eu saí correndo, pastor Davi? Não é porque eu sou forte, não. É porque eu sou fraco. Irmãos, nós somos fracos. Dali emenda-se uma conversa conhecendo este mundo. E aí vem outros mundos pela frente. E cheguei em casa e contei para a Isane, porque senão aquilo fica ali no ouvido, aí vai dar vontade de voltar no dia seguinte. Alertas, queridos. Davi foi alertado. Davi é mulher casada, Davi é mulher do teu general, Davi é mulher de família. Mas percebam, queridos,
que a volúpia de Davi foi maior do que a razão e até maior do que a sua fé, porque ele esqueceu-se de Deus. Então, Davi mandou que mensageiros a trouxessem, ele se deitou com ela e depois a notícia: estou grávida. Consequência do pecado. A mulher engravidou, pecado consumado. E agora podemos perceber como um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Diz a palavra de Deus agora a partir do verso 6, que Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo o seguinte, ele usou uma estratégia de um cinismo, de uma maldade tremenda. Verso 6, mandou que mensageiros a Joabe dizendo, manda-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias, vejam, irmãos, que cinismo: desce a tua casa, Urias, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei. O que Davi queria era que Urias fosse para casa e que ele se deitasse com a sua mulher para ter relação com ela e para engravidá-la, para desta forma poder se livrar da responsabilidade de ser o pai da mulher a quem ele havia engravidado. Que cinismo, que queda, queridos. Porém, Urias, o que ele fez? Ele se deitou, verso 9, na porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Ele era um soldado leal, fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu para casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Quanta hipocrisia, meus irmãos. Por que você não foi para casa, Urias? Você veio da guerra, meu filho. Quanta falsidade, queridos. Mas vejam a integridade de Urias no verso 11. Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, que eu não farei tal coisa. Era um homem focado na sua missão, honesto para com seu rei e digno nas suas atitudes. E aí, caminhando ainda mais para o fundo do poço, Davi bolou uma estratégia diabólica. Ele embebedou Urias numa festa, está aí no verso 12. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui hoje, amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e Davi o embebedou. Cuidado com as companhias que você tem, meu irmão, minha irmã. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos, os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Meus irmãos, mesmo bêbado, Urias ainda manteve a sua integridade, não foi para casa. Diante disso, Davi demonstra toda a sua loucura e a loucura do pecado, porque o pecado corrói a mente, corrói a alma. Diz o verso 14, e caminhando ainda mais para o fundo do poço, o verso 14 diz que Davi escreveu uma carta a Joabe, ele a mandou por mão de Urias e escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai sozinho para que seja ferido e morra. O homem planejou a morte do seu fiel general. O pecado, meus queridos, cega de uma tal forma que o ser humano se esquece de Deus e perde a razão. Davi mandou a sentença de morte pela mão do próprio Urias. Que covardia, que maldade, queridos. O pecado vai produzindo todas essas coisas no coração. E diz então a palavra de Deus no verso 16, que tendo Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia estavam os homens valentes. 17, saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Eteu. Verso 18, então Joabe enviou notícias a saber a Davi de tudo que se dera na batalha. Verso 22 agora, meu irmão, partiu o mensageiro e chegando, fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer.
Verso 24: então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, mas também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro, vejam aqui palavras cínicas de Davi para o mensageiro: assim dirás a Joabe, não pareça isso mal aos teus olhos, isso que eu fiz, que não pareça mal. Quem peca não quer que as coisas pareçam mal aos olhos dos outros. Pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Diz Joabe, fique firme apesar do que eu fiz, porque a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. A batalha derruba qualquer um. É assim mesmo. O pecado sempre encontra justificativas. Davi se casa com Batseba. Diz o texto, verso 26, que ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Imaginem a culpa no coração daquela mulher, culpada por ter traído seu marido, e agora a culpa por tê-lo perdido numa batalha onde o próprio rei enviou a sentença de morte pela mão de Urias. E passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, e ela tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Agora vejam o último parágrafo. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O pecado é e sempre será algo mal diante dos olhos do Senhor, meus irmãos. Sempre será mal. E agora uma aplicação aqui. Diante do casamento e agora da mulher ali no palácio com ele, possivelmente Davi pensou como muitos que vivem no pecado pensam: os problemas estão resolvidos, me dei bem, matei o marido, fiquei com a mulher, ninguém ficou sabendo, vida que segue, afinal de contas eu sou rei. E ouçam isto, Davi colocou uma máscara de santidade. Quem sabe Davi continuou mesmo no pecado, após ter cometido este pecado, indo ao templo adorar ao Senhor. Quem sabe ele escreveu ainda um dos lindos salmos que nós conhecemos, ainda em situação de pecado. Mas diz-nos a palavra de Deus, queridos, que um dia a sua máscara caiu. E o problema das máscaras é que nós nos incomodamos, mas muitas vezes nós nos acostumamos com elas. Lembram-se da pandemia? A gente colocava a máscara e era bom porque podia esconder o rosto que não estava maquiado, podia esconder a barba, que a gente não fazia. A máscara dá a impressão de que está tudo bem, você não sabe se a pessoa está chorando ou sorrindo, não é? Você não sabe. E assim Davi fez, colocou uma máscara, e durante 1 ano após este pecado, ele continuou à frente do rei, à frente do povo, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, eu quero em nome de Jesus nesta manhã, inspirado, creio, pelo Espírito Santo do Senhor, te fazer uma pergunta. Quais máscaras você tem utilizado para esconder o quê? O quê? Você está usando uma máscara para esconder os negócios corruptos que você tem realizado? Você está usando uma máscara para esconder o seu envolvimento com a pornografia? Você está usando uma máscara para esconder um relacionamento extraconjugal que está acabando com a sua alma e com a sua família? Você está usando uma máscara para esconder os negócios desonestos que você tem praticado?
A palavra de Deus diz que o Senhor abomina balanças enganosos e negócios que não são feitos com honestidade. Você tem usado uma máscara para esconder a violência emocional e física que está ocorrendo dentro da sua casa, meu irmão. Maridos maltratando e até mesmo batendo em mulheres, e certamente isto é uma realidade em muitos lares cristãos, oprimindo e vice-versa. Mas coloca-se uma máscara, vamos para a igreja, está tudo bem, vamos adorar a Deus, assim como Davi. Vamos adorar a Deus. Por fim, queridos, você tem usado uma máscara para esconder as suas preferências sexuais contrárias à palavra de Deus, queridos. Porque hoje tudo pode. Mas isto, queridos, assim como aquilo que Davi fez, aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor, e estas máscaras fazem mal aos olhos do Senhor. Mas assim como todas as máscaras, um dia elas caem, queridos. Um dia a máscara cai. Diz a palavra de Deus, agora ali no capítulo 13, no capítulo 12, por favor, irmão, que depois que Davi estava ali usando a sua máscara, um ano passado, a criança havia nascido, chegou o momento em que a máscara caiu. Diz a palavra do Senhor, no verso 1, o Senhor enviou a Natã a Davi, o profeta do Senhor, e disse-lhe uma seguinte história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Mas vindo um viajante, o homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e o gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e o preparou para o homem que lhe havia chegado. Então percebam, queridos, que quem vive em pecado se incomoda muito com o pecado do outro. Diz o verso 5, que então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Quem fez isso deve ser morto. Uma injustiça dessas. E pela cordeirinha ainda vai restituir 4 vezes, porque fez tal coisa, verso 6, e porque não se compadeceu. Interessante Davi dizer que o homem não se compadeceu. Qual foi a resposta de Natã para Davi? Verso 7, então disse Natã a Davi: você é esse homem, você é esse homem. Eu te ungi rei sobre Israel, diz o Senhor. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, a sua mulher a tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. A máscara caiu. A máscara caiu. E vamos ver as consequências do pecado caminhando para a conclusão, queridos. Ouça isso em nome de Jesus, meu irmão. Nós vivemos na era da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, pela graça nós somos salvos, mas a palavra de Deus também nos diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará, e neste tempo presente e também depois no futuro, porque as coisas não ficam impunes. Deus é Deus de amor, de bondade e misericórdia, mas é Deus de justiça. Deus de justiça. Cuidado com as máscaras. Consequências do pecado.
Veja o que foi que disse então Natã para Davi, verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Leia a história de Davi, porque você vai ver que a espada jamais se afastou da casa de Davi. Irmão matando irmão, guerras constantes, infidelidade, traição, tudo que se pode imaginar. Jamais a espada se apartou da casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. E vejam bem o verso 11, isso aqui é muito duro. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. O próprio filho Absalão se levantou contra Davi depois. Se levantou contra Davi. E aí ele disse mais ainda, suscitarei o mal, verso 11, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Isto se cumpriu também quando Absalão se revoltou contra Davi, tomou conta do palácio e lá no jardim, diante de todo o povo, ele subjugou as mulheres do seu pai, relacionou sexualmente com as concubinas de Davi, diante de todo o povo, que era considerado uma profunda humilhação, uma profunda aberração, aquilo que Absalão fez com as mulheres de Davi. Porque você fez em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante todo o sol. Aquilo que não há nada que esteja oculto, que não seja um dia revelado. Não há nada que um dia não seja trazido à luz. E esta palavra de Davi é muito importante, porque demonstra, de alguma forma, mesmo na queda, mesmo no pecado, mesmo no fundo do poço moral e espiritual, ele disse então no verso 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Dá licença, irmãos. Pequei contra o Senhor. Ele não disse assim, a culpa foi da mulher que ficou lá me dando mole. A culpa não foi daquelas pessoas que ao invés de me segurarem, me deixaram ir para aquele caminho. A culpa não foi da minha displicência, não, fui eu de fato quem pequei, porque geralmente quem peca tem a tendência de atribuir o pecado ao outro e dedica para o outro. Mas Davi não, eu pequei. E aí o profeta dá uma boa notícia para ele, porque o salário do pecado é a morte. Mas o profeta disse no verso 13, lá no finalzinho, também o Senhor te perdoou o pecado, não morrerás. Mas posto que isto foste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que de ti nasceu morrerá. Vocês entenderam por que Davi já estava quase 1 ano ou mais até naquela situação de pecado? Porque o filho que teve com Batseba levou pelo menos 9 meses para nascer, mas como consequência do seu pecado, o filho que Davi teve com Batseba, a criança de 1 ano, morreu. O salário do pecado é a morte. E dito isto, Natã foi para a sua casa. Meus amados, se terminássemos agora aqui esta reflexão e esta mensagem da parte do Senhor, eu fico pensando, queridos, e pensando enquanto estava meditando nessas palavras, o que eu guardo no meu coração, que eu posso ter a impressão de que está oculto lá aos olhos do Senhor, mas que Ele sabe. Quantas coisas que eu pratico, que não deveriam praticar, e que para mim não tem nada a ver. Aliás, a meninada gosta muito de dizer isso, nada a ver, mas que tem tudo a ver e parece mal aos olhos do Senhor.
Deus poupou a vida de Davi por misericórdia, porque ele tinha prometido que não faltaria herdeiro sobre o reino de Davi, mas Davi era digno de morte, E talvez, quem sabe, queridos, digo isso com temor, tremor diante do Senhor, que Ele tenha misericórdia de mim e de todos nós. Quem sabe algumas das coisas que estão sendo praticadas são dignas de morte, de tão más, tão graves e tão sérias, queridos. Quem sabe? Mas louvamos ao Senhor, sabe por quê? Porque esta não é uma manhã de condenação. Há possibilidade, querido, de você sair do fundo do poço, há possibilidade de você sair desta situação. A palavra é arrependimento, é quebrantamento diante do Senhor. A palavra é assumir os erros com honestidade. E me permitam o termo, com todo respeito, com vergonha na cara, meu irmão. E parar de acusar os outros pelos próprios pecados, e parar de apontar o dedo para os outros quando a sua vida está cheia de pecado. Há possibilidade de perdão, porque Davi se quebrantou profundamente diante do Senhor, e isso fica registrado de maneira tremenda aqui no Salmo 51, e para aqui partimos para a conclusão desta manhã. Davi então quebrantou-se diante do Senhor de uma maneira tremenda, e o Senhor nos convida nesta manhã para um quebrantamento profundo na sua presença, querido. Nós não podemos ficar com um pé na igreja, um pé no mundo, usando máscaras de santidade, quando na verdade o nosso coração está como o coração de fariseu, cheio de ossos podres e de imundície. Davi disse assim, queridos, com o seu joelho em terra, certamente chorando, quebrantado, lá no Salmo 51, compadece-se de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque pequei contra ti somente eu pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Qualquer pecado, meu irmão, que cometemos contra alguém é, antes de acima de tudo, um pecado contra Deus. É pecado contra Deus. E ele então clamou ao Senhor. E o Senhor respondeu a sua oração, o Senhor respondeu o seu clamor, e ele disse ainda assim: Senhor, tu não te comprases em sacrifícios, lá no verso 16 do Salmo 51. Pois tu não te comprases em sacrifício, tudo contrário eu te daria, tu não te agradas de holocaustos, ou seja, Deus não quer culto hipócrita, oferta hipócrita. O que Deus quer é o que Davi vai dizer no verso 17, os sacrifícios para Deus, o culto para Deus, a vida diante de Deus é o espírito quebrantado e o coração compungido, o coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você sabia que Deus tem mais prazer em ouvir a sua confissão, o reconhecimento dos seus pecados, do que um louvor hipócrita? Deus ouviu a oração do salmista, queridos. E então o salmista pôde escrever aqui no Salmo 32, e o desejo do meu coração e do coração do Senhor é que nós possamos também escrever estas palavras aqui do Salmo 32. Feliz aquele, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Porque enquanto eu calei, enquanto nós calamos os nossos pecados, queridos, diz: envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia pecado traz dor à alma, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
sequidão de estio, aquilo que a gente sente na época da seca aqui em Brasília, aquele mal-estar, a cabeça pesada. Quem vive no pecado vive assim, em sequidão de estio, Mas ele disse, agora concluindo: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E ouça isso, querido, em nome de Jesus. Sendo assim, todo homem te fará súplicas em tempo de te poder encontrar-te. Porque tem gente que demora tanto que quando procura o perdão já é tarde demais, já foi, perdeu. Que nos abençoe o Senhor, queridos, nesta manhã. Que o Senhor faça sondar o nosso coração, que o Espírito do Senhor sonde o nosso coração e nos revele quais as máscaras nós temos utilizado. O Senhor está esperando que eu e você, que todos nós nesta manhã, nos quebrantemos diante da sua santa presença, porque só há de fato perdão quando há arrependimento, confissão e conversão, mudança de rumo, mudança de caminho. Desta forma estaremos habilitados pelo Senhor para nos levantarmos, porque, como se afirma muitas vezes, o cair do homem, mas o levantar é de Deus. Que o Senhor nos abençoe.